E negócios fechados no Flamengo. O Flamengo que pode estar colocando mais de R$1 bilhão nos seus cofres. E isso mesmo, negócios no plural. Flamengo que tem se preparado aí para o futuro. E é muito interessante ver que o Flamengo quer continuar um time milionário e bilionário. Sempre fechando seu orçamento com mais de R$1 bilhão. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui. É você que faz meu canal chegar em lugares altos. Então se inscrever é de graça, não custa nada e me ajuda muito. Me ajuda a fazer esse canal crescer e avançar juntamente com você. E vamos para as notícias do Flamengo. E o BRB, o principal patrocinador do Flamengo na camisa do Flamengo, aquele que fica aqui na frente. A minha camisa não tem, porque eu comprei a camisa sem nenhum tipo de patrocinador. Mas o Banco BRB cedeu seu espaço na camisa da sua publicidade para deixar o Flamengo fazer uma homenagem ao Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que tem sofrido com atos racistas lá na Espanha. E isso é muito chato, porque a gente vê que um jogador cresceu ali na base, foi profissional do Flamengo, foi vendido para o Real Madrid, foi conhecido pelo mundo inteiro e vem sofrendo com essas coisas, que é muito triste, gente. É muito triste mesmo. O Flamengo vai colocar na sua camisa, na parte da frente, todos com Vinícius Júnior. E é uma forma do Flamengo abraçar a causa do jogador que não está sozinho nisso. E eu vou estar falando aqui sobre o primeiro negócio fechado do Flamengo. O Flamengo fechou um acordo, no caso, anunciou um contrato com a Odonto Company, uma empresa que vai estar ali patrocinando o Flamengo e vai render mais dinheiro nos cofres do Flamengo. O Flamengo que precisa aí se organizar para essa temporada que não está muito bem esportivamente falando. E ainda sobre negociações, eu vou estar aqui falando sobre 7 garotos da base com multas milionárias. O Flamengo assinou o contrato profissional desses jogadores. Esses jogadores são do ano de 2007 e o Flamengo, com esses jogadores, ele pode ter ali com multa mais de R$1 bilhão somado. A questão é o seguinte, gente. Esses jogadores, eles vêm como promessa, como joias, e eles podem chegar até ser vendido para clubes europeus num preço muito alto, ou às vezes sair até pela multa. Eu acredito que o Flamengo pode colocar bastante dinheiro no bolso com esses jogadores, assim como foi com o Vinícius Júnior, assim como foi com outros jogadores que o Flamengo negociou num preço muito bom, que ajudaram as contas do clube. Esse ano o Flamengo tenta vender o Matheus França por um preço muito alto, por mais de 150 milhões. E o Flamengo tem um interesse em sempre estar renovando ali o seu plantel de jogadores que sobem como joias, que podem render bastante lucro ao Flamengo e também esportivamente entregar para o clube. Porque esses jogadores novos que chegam da base, eles chegam e têm mais vontade de entregar, de mostrar ali o seu potencial. Então o Flamengo ele assinou esse contrato com esses 7 jogadores e esses jogadores são o zagueiro João Vitor, lateral esquerdo Ítalo, o volante Christian Oliveira, meia Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Joshua, o atacante Davi Viana. Se somar a multa rescisória de todos esses jogadores, dá mais de R$1 bilhão para o Flamengo. Gente, é muito importante o Flamengo estar sempre investindo na base, porque a base é o que vai te dar, eu já falo o nome, né? A base do time. Porque se você não tiver com o seu time titular ali organizado, com o seu time titular certinho de precisar acionar a base, vai ter os seus jogadores ali para poder fazer isso. E também você vai estar sempre fazendo fluxo de caixa, sempre você vai estar contratando novos jogadores e vendendo esses jogadores num preço muito legal, porque eles são novos, tem a entregar, tem a evoluir. E um jogador que veio da base do Flamengo e estourou para o mundo inteiro foi o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que fez gol em final de Champions, construiu uma história muito linda ali no Real Madrid, que os racistas tentam manchar, tentam colocar ele como vilão da história, mas eles sabem que ele já está gravado na história do Real Madrid. Eu espero que ele não saia, tem isso também, porque você sempre sendo atacado, você sendo um jogador que pode jogar em outros lugares que as pessoas te respeitem, em lugares da Europa, sabe? Ele pode ir para qualquer time da Europa atualmente, que o Vinícius Júnior está no auge. Ou seja, se ele não quiser ficar na Espanha, ele vai procurar um lugar melhor para ele poder jogar e desempenhar o seu futebol. Mas eu espero que ele fique na Espanha, faça a história no Real Madrid até o momento que ele saia de lá e vá para outro clube, ou volte para o Flamengo, né? Porque ter o Vinícius Júnior seria muito interessante. Gente, eu vou estar falando aqui de negócio bem encaminhado no Flamengo, e é a renovação do goleiro Matheus Cunha. O Flamengo e o Sampaoli também entenderam que o jogador
É um jogador bom, é um goleiro que tem entregado, um goleiro que, por mais que seja novo, mostrou muita personalidade nos jogos que entrou. Tudo bem que ele tá entrando ali agora, tá começando, mas o Flamengo já observou que ele é um goleiro bom. E que perder esse goleiro não seria muito bom, porque você tem times aqui do Brasil que poderia se reforçar com esse goleiro e ele ser titular absoluto lá e ser um dos melhores goleiros do Brasil em outro time, ou então você liberar o jogador porque ele está em final de contrato e ele ser muito bem valorizado lá fora. E isso, o Flamengo não pode perder jogadores com esse plantel. Temos o Hugo Souza, que vai sair agora, não sei se ele vai sair agora no meio do ano, mas ele tudo indica que o Flamengo não quer mais seguir com o Hugo Souza. O Flamengo tem um interesse em vendê-lo, em negociá-lo. O Flamengo que passou alguns perrengues com esse goleiro por conta das escolhas dele. E a torcida não gosta mais do Hugo Souza. Vê ele como um goleiro, uma promessa que não deu certo no Flamengo, mas pode dar certo em outro time porque ele é muito novo. Ele é um goleiro que está só começando ainda. Ele não joga muito bem com os pés, mas defende muito bem. Mas no Flamengo não tem mais confiança. Quando você cria um desgaste com a torcida, quando você começa a falhar, começa a perder a confiança, é difícil recuperar. O Santos está aí, o Santos ele tá voltando, tá tentando voltar porque ele ainda é o goleiro titular, mas o Matheus Cunha tá pedindo passagem. E o Flamengo, ele tenta a renovação do goleiro Matheus Cunha até dezembro de 2025. Então o Flamengo encaminhou bem a renovação de contrato dele, porém ainda não assinou, mas tudo indica que vai assinar. Ainda mais que o goleiro tem ganhado mais tempo, mais minutagem em campo, que tenho gostado dele. Claro que ele pode falhar, pode vir de acontecer algumas coisas, mas eu acho que se tiver a cabeça no lugar, acho que esse goleiro ele vai longe. O Hugo Souza, ele faltou isso no Flamengo para ele, depois que ele assinou ali o contrato profissional. Aconteceu algumas coisas na vida pessoal dele que não cabe a gente ficar comentando aqui, e isso também interferiu dentro de campo. Então essas escolhas fizeram com que o goleiro não caísse mais nas graças da torcida. Gente, eu vou estar aqui falando sobre Samir no Flamengo. A situação é a seguinte: o Flamengo ele vai colocar Rodrigo Caio e Pablo agora no mercado. Por quê? É inviável você renovar com Rodrigo Caio pelo histórico de lesão dele, porque ele foi um zagueiro muito vitorioso no Flamengo, é um zagueiro muito bom, sim, mas gente, se for somar o tempo que ele ficou fora, foi mais de uma temporada e meia, desde que ele chegou no Flamengo. O Pablo já é o seguinte: Paulo Souza pediu o Pablo em 2022, o Pablo chegou da Europa, se eu não me engano, não sei se foi da Ucrânia ou se foi da Rússia, foi um desses países que ele veio, e ele não rendeu o esperado. A gente pensou que ele ia ser o zagueiraço titular, mas Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz tomaram conta da posição e não deixaram ali ele jogar por conta dele mesmo. Ele não apresentou um bom futebol. E o Flamengo não tem interesse assim em seguir com esse jogador. Então ele pode... Ontem trouxe a informação aqui que o Corinthians quer tirar esse jogador do Flamengo, mas também quer tirar o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro, o Flamengo não pode dar mole e reforçar um adversário seu com um jogador muito versátil como ele. Mas falando ainda sobre Samir, segundo o All Sport, além de Dela Cruz, Luiz Araújo, o Alan do Galo, o Flamengo realmente vai em cima desse zagueiro para tentar trazer ele que foi revelado no Flamengo, foi jogar na Udinese e hoje em dia defende o Tigres do México. E ontem, pessoal, eu trouxe uma informação do Guilherme Flazueiro sobre o Vidal. Ele estava no estádio, ele encontrou ali um parente do Vidal, e nisso, papo vai, papo vem, o parente acabou soltando, no caso foi o filho do parente, que o Vidal vai para o Tigres do México. E o Flamengo tem interesse na contratação do Samir. Ou seja, eu não sei se tem ligação, mas o Flamengo ele pode tentar fazer ali, caso eles tenham interesse realmente no Vidal, uma moeda de troca. Claro que o Samir deve valer muito mais que o Vidal hoje em dia, mas pode facilitar a negociação, gente. Então o Flamengo vai ter carência na zaga para esse mês de temporada e para o final da temporada, e planeja já se reforçar. E o Sampaoli, ele voltou a relacionar o zagueiro Cleiton, já para ele ir se habituando ali ao elenco profissional do Flamengo, já que vamos precisar de zagueiros se esses dois zagueiros saírem. E seria muito interessante. Esse zagueiro Cleiton, eu vi alguns jogos dele, ele jogando não só pelo profissional do Flamengo quando ele teve a oportunidade, mas vi alguns jogos dele na base. É um jogador muito interessante, veloz, e não é um zagueiro daqueles zagueiros de chutão, ele é um zagueiro que tem saída de bola. Então o Flamengo pode investir mais nesse jogador e valorizar ele. Ele pode ser vendido num preço muito bom também, render bastante dinheiro ao Flamengo.
ou fazer história, mas eu acho muito difícil um jogador da base fazer história ali do começo até o fim. Geralmente ele vai, estoura na Europa ou em qualquer outro time e às vezes volta para o Flamengo. Isso acontece muitas das vezes com jogadores que são crias da base no Flamengo. Gente, hoje nós temos um jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo que vai enfrentar o Cruzeiro em casa às 18h30. Jogo que não passará na TV aberta e a gente tem que torcer muito pro Flamengo ganhar, porque o Cruzeiro tá se organizando. Eu vi um jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro não tá de bobeira. Então seria muito interessante o Flamengo entrar ligado nesse jogo. Não sei se o Arrascaeta vai ter condições de jogo. O Arrascaeta ainda é dúvida, mas a gente precisa entrar pelo menos com o Matheus França, se ele tiver condições de jogo, ou Matheus Gonçalves, algum moleque novo da base para tentar ganhar esse jogo e a gente ficar tranquilo ali na tabela, já que a gente vem de alguns resultados ruins que deixaram a gente chateado, porque o empate na Libertadores deixou a gente com um sentimento de derrota, sabe? Um sentimento de que, pô, a gente poderia ter ganhado, foi um jogo fácil, tomou o gol de bobeira, mas o Sampaoli preferiu insistir no Vidal, preferiu insistir em um jogador que não tá entregando pro Flamengo e tem deixado a torcida muito chateada. Então é isso, pessoal, essas foram as notícias de hoje. O Flamengo precisa ganhar, o Flamengo precisa ficar tranquilo. E eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho que tá só começando aqui no YouTube, sabe? Se você me apoiar e você der o like, você se inscrever, não vai mudar nada na sua vida. Mas na minha vida vai mudar, porque esse canal vai chegar em lugares altos, dependendo de você. Tamo junto, valeu!